Na aula de hoje, nós vamos aprender sobre as substâncias puras, as misturas homogêneas, as misturas heterogêneas e sobre os processos de separação de misturas heterogêneas. As substâncias puras, ou simplesmente substâncias, apresentam propriedades constantes e específicas. A água pura é um exemplo de substância química e, portanto, possui um conjunto de propriedades específicas que a identifica, tais como densidade, temperatura de ebulição e temperatura de fusão. No nosso cotidiano, é muito mais comum lidarmos com misturas do que com substâncias puras. As misturas são sistemas constituídos por mais de uma substância. O ar atmosférico é um dos exemplos mais comuns de mistura, sendo formado pelos gases nitrogênio, oxigênio, argônio, gás carbônico e outros gases em pequenas concentrações. O soro fisiológico também é uma mistura que contém cloreto de sódio e água. O álcool hidratado vendido nos postos de gasolina para abastecimento, ou mesmo o álcool líquido comercializado em supermercados e farmácias, também constituem-se em misturas e são formadas por etanol e água. Agora, observe os seguintes exemplos de misturas: água e óleo, água e areia e uma peça de granito. Observe que essas misturas apresentam um aspecto muito diferente das misturas que mencionamos anteriormente, como o soro fisiológico e a mistura de etanol e água. Vamos então dividir essas misturas em dois grupos distintos. No primeiro grupo, podemos observar que há regiões na mistura com aspectos e características muito diferentes das outras. Dizemos então que cada uma dessas misturas apresenta mais de uma fase, sendo que fase pode ser definida como uma porção do sistema em análise que apresenta as mesmas características em todos os seus pontos. As misturas que apresentam duas ou mais fases são chamadas de misturas heterogêneas. No segundo grupo, temos misturas que apresentam um aspecto uniforme e são caracterizados por apresentar uma única fase. As misturas que apresentam uma única fase são chamadas de misturas homogêneas ou soluções. É muito importante aprendermos quais os procedimentos devemos utilizar para separar os diferentes tipos de misturas, pois a maior parte dos materiais extraídos da natureza são misturas. Vamos então agora aprender as principais técnicas de separação de misturas heterogêneas. Número 1. Filtração. A filtração é utilizada para remover a parte sólida de uma mistura heterogênea. Nessa técnica, é comum utilizar um filtro que é inserido em um funil e deixa-se então escoar a mistura e o filtro retém as partículas sólidas, deixando passar a parte líquida da mistura. Número 2. Filtração a vácuo. A filtração a vácuo nada mais é que uma filtração mais rápida e, portanto, mais eficiente que a filtração comum. Neste caso, uma bomba de vácuo é conectada ao recipiente que conterá o líquido filtrado e que é chamado de quitaçato. Como a pressão dentro do quitaçato é inferior à pressão atmosférica, o líquido é forçado a passar mais rapidamente pelo filtro. Número 3. Decantação. Nós já sabemos que materiais mais densos ocupam a parte inferior de uma mistura. No caso de misturas que contenham sólido e líquido, se o sólido for mais denso que o líquido, podemos apenas aguardar que o sólido se deposite no fundo do recipiente. Então, transfere-se a parte líquida para outro recipiente. Já no caso de misturas heterogêneas de dois ou mais líquidos, a decantação é realizada utilizando-se um funil de decantação. Esse funil é equipado com uma torneira. Essa torneira deve permanecer aberta até que todo o líquido da parte inferior da mistura seja escoado. Número 4. Centrifugação. A centrifugação, assim como a decantação, utiliza como princípio a diferença de densidade dos componentes de uma mistura heterogênea, neste caso, formado por sólidos e líquidos.
Nesta técnica, um recipiente contendo a mistura é inserido em um aparelho chamado de centrífuga, onde é submetida a uma alta rotação. E devido a esta rotação, a parte mais densa da mistura é depositada ao fundo do recipiente. A centrifugação é muito utilizada na indústria de alimentos, mais especificamente na indústria de laticínios para separar, por exemplo, a nata do leite, e também em laboratórios de análises clínicas para separar os componentes do sangue. É importante ressaltarmos aqui que tanto o leite como o sangue são misturas heterogêneas, mesmo que a olho nu pareçam se tratar de misturas homogêneas. Se utilizarmos um microscópio comum, é possível observarmos as diferentes fases presentes nessas misturas. 5. Separação magnética. Essa técnica é utilizada quando um dos componentes da mistura apresenta propriedades magnéticas. Uma mistura contendo ferro e alumínio, por exemplo, pode ser separada utilizando-se um ímã, que é capaz de atrair apenas o ferro. Muitas indústrias utilizam ímãs em suas chaminés para remover pequenas partículas de ferro presentes na fumaça. Número 6. Levigação. Quando há uma mistura de sólidos de diferentes densidades, é possível usar uma corrente de líquido que arrastará o componente menos denso, retendo assim o sólido mais denso. Na mineração, é muito comum utilizar essa técnica para remover a areia do ouro. Número 7. Dissolução fracionada. Esse processo consiste em adicionar um solvente que dissolva apenas um dos sólidos de uma mistura de sólidos. Suponha que você tem uma mistura de areia e sal. Ao se adicionar água a este sistema, apenas o sal será dissolvido. Para separar a areia do sistema, basta então realizar uma filtração simples. E por fim, para separar o sal da mistura homogênea de água e sal, basta realizar mais uma etapa, que consiste em evaporar a água. Se você gostou dessa aula, aperte o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Conheça também a nossa nova série de Física Básica. Então é isso e até mais!